Comentando aqui um pouco sobre o índice hoje, então ele abriu com um gap de alta, aqui em uma região de resistência, abriu sem volatilidade nenhuma, então não tinha muito o que fazer, a gente comentou, e também assim as barras muito pequenas, fica um pouco difícil operar, aí eu pelo menos esperei uma volatilidade, depois que entrou uma volatilidade eu considerei esse gap aqui como força, porque o preço não conseguiu corrigir, então uma correção rasa. Eu não compro essa primeira barra aqui, porque ela é muito um pouco exagerada assim nesse tipo de contexto. Então eu preferiria uma continuidade depois que o preço saísse dessa região. E aí ele vem novamente testar esse ponto aqui de rompimento e começa a criar essa barra aqui de alta forte. Então aqui eu fiz uma primeira compra aqui acima antes de esperar a barra fechar e a barra fechou assim. Então eu tomei toda essa barra aqui contra. Eu comprei aqui sabendo já que o mercado poderia virar lateral, era a segunda probabilidade. E como a média estava bem inclinada e tinha esse gap aqui abaixo, eu comprei menor, obviamente, planejando isso, comprar mais aqui embaixo. E consegui comprar mais aqui embaixo na 13. E também comprei quando essa barra aqui fechou, essa outside fechou e começou a voltar, eu comprei mais. Então já deu saídas de scalp no meio da barra, o que era muito provável que aconteceria. E aí depois eu fiz ainda mais uma saída, acho que aqui na máxima. Isso. E aí depois o restante me tirou aqui abaixo. Tentei ainda segurar uma parte, imaginando que essa barra aqui poderia dar uma continuidade, mas não foi, então eu desisti. E aí depois que essa barra aqui veio umas duas, três vezes para baixo aqui, e não conseguia se manter abaixo dessa região, é, eu comprei novamente aqui nessa região, saí com o scalp aqui no meio dessa confusão aqui, desse mercado, essa TTR é muito lateral e complexa, que violava máximas, andava essa distânciazinha aqui e jogava isso aqui para baixo. Então aqui violou máxima novamente, andou em 5, 10 pontos e jogou isso aqui para baixo. Chegou aqui embaixo, conseguiu violar mínimas e não conseguiu se manter. Preço voltando, eu entrei na formação de barras mais uma vez e saí novamente com parcial aqui no meio. E o restante eu tentei segurar e ele me tirou aqui abaixo dessa barra. Então tinha desenhado esse ponto aqui, um ponto importante para mim. Tinha que romper aqui se fosse continuar forte e se manter acima. E a continuidade que foi muito ruim, essas barras, isso aqui não é força. Isso aqui provavelmente, a gente comentou enquanto estava aqui, eu falei lá, a gente comentou que não tinha compra aqui alto. E você ainda tinha aqui uma espécie aqui de wedge vindo é, aqui ligando esses topos. Então seria muito agressivo comprar nessa região aqui. E que provavelmente esse tipo aqui de comportamento levaria a pelo menos uma correção profunda, né? Porque reversão é mais difícil em termos de probabilidade, foi o que aconteceu. Uma correção bem profunda, já tinha alguém lá vendido aqui alto, tinha um pessoal lá vendendo e deu para sair aqui, eu acredito que no 0 a 0 pelo menos. Não sei se deu lucro, porque essa barrona aqui, ela poderia colocar novamente o mercado no modo sempre comprado. Era uma mudança aqui do comportamento e o mercado está vindo com topos aqui com fundos mais altos e o gap lá de baixo aqui não tinha sido fechado ainda. Então você tem um mercado que vem já aí há uns 2 dias talvez de alta, e ele abre com gap de alta, consegue se manter acima fazendo correções rasas. Então assim não dá para ignorar essas bases aqui, isso aqui pode ser continuidade. Pode ser um canal amplo de alta e o preço de testar mais uma vez máximas. Então, mas a continuidade aqui não foi muito boa, era difícil pegar trades com ordem stop. Esse que a gente comentou no momento talvez seria o único que teria funcionado, mas acabou que não era um bom trade devido ao contexto. Esse trade de ordem stop era bem arriscado. Nesse momento você está comprando aqui, pegar esse mercado aqui, lateral, e você está comprando aqui no meio. Dessa lateralidade não se compra aqui no meio. Você só se compra aqui no meio se você pode comprar mais para baixo aqui para melhorar teu preço médio e deixar ele por aqui assim para você conseguir estopar aqui para baixo e aí tem um alvo que compense. Comprar aqui para tentar sair aqui com stop aqui é errado, né? Tanto que eu comprei uma hora aqui é, e comprei mais aqui no meu trade que eu fiz porque eu não ia estopar nessa barra aqui sabendo que estatisticamente essa barra tem uma chance absurda, assim, bem grande de que vá falhar e que não leve a nenhuma continuidade. Então, é melhor não entrar assim se posicionando no meio desses ranges, a não ser que seja para movimentos bem prolongados, com alvos bem maiores que o stop. E aí, nesse caso aqui, já começou a dar alguns indícios que não, provavelmente não iria tão longe assim.
E aí aqui depois desse momento o mercado ficou muito sobreposto. Aqui já mostrou que estava sobreposto na região da média móvel. Foi uma espécie de fundo duplo aqui. Talvez daria até para arriscar seguindo a tendência, arriscar assim se posicionar, porque você tinha um stop talvez aqui, e o preço poderia retestar o topo lá. Então você tem um para um, seguindo a tendência, pode ser que já compense para uma parcial, né? Mas seria importante segurar um pouco mais porque não é um mercado tão urgente. Então acaba que você não tem tanta probabilidade assim para ficar buscando trades um para um. E aí aqui o mercado, obviamente, isso aqui eu falo quase todos os vídeos, né? O mercado corta a média móvel, volta, fica aqui na região da média móvel, corta mais uma vez. Então pode ficar realmente um TTR, uma lateralidade aqui na média móvel, tipo de arame farpado, algumas lateralidades que duram bastante tempo. E foi o que acabou acontecendo. Então o mercado perdeu volatilidade, ficou aqui por muito tempo, e aí você aqui já conseguiria perceber isso logo, né? Porque aqui nessa região não teria compras, nessas regiões aqui embaixo não teriam vendas, só operar o oposto disso. E aí, claro, tem aquela questão também da tentativa de MTR, o mercado solta esse impulso, e aí você pode tentar ver se o mercado volta confuso para cima igual ele voltou aqui. Esse tipo aqui de barra ou esse tipo aqui de barra pode sim ser operado por uma MTR, uma tentativa de reversão majoritária de tendência. E quem faz isso está vendo, tipo sexta-feira, um topo mais baixo, está vendo essas quebras aqui de forças compradoras consecutivas. Então você poderia tentar sim uma MTR, obviamente com um stop curto, curto assim em relação ao tamanho do alvo, né? Então stop é acima de barras de sinal ou acima da máxima anterior, que seria ainda melhor para você buscar um alvo que compense, pelo menos aqui, talvez o fechamento do gap. E aí quem faz esse tipo de trade é porque é porque tem esse trade na sua lista lá de trades e sabe que isso aqui a maioria das vezes vai dar errado. Então tem que aceitar. No dia de hoje, por exemplo, não teria dado certo. Preço, ou você teria desistido aqui pela continuidade ruim em algum momento, vendo que o mercado ficou lateral, ou se você segurasse o stop aqui acima ou aqui acima, você teria estopado aqui nesse ponto. Né? Porque também tem aquele outro conceito, independente da lateralidade, a gente tem aquele outro conceito de assim, aquele outro comportamento de mercado em uma tendência complexa, né? Que não vai, que fica se sobrepondo, mas que não perde fundos. E esse pode ser um desses tipos de dia. Deu para perceber talvez nessa barra e nessa barra. Então, se é esse tipo de mercado, provavelmente o mercado terminaria o impulso para cima com um clímax. E esse clímax aconteceu. Então, quem estava operando sem querer buscar reversão, esperando esse tipo de mercado, que aconteceu inclusive na última semana umas duas vezes, sabia dessa probabilidade do preço terminar o impulso para cima realmente com o clímax para depois talvez chamar os compradores, os vendedores entrarem realmente no mercado, que ao mesmo tempo também é uma falha de topo, né? Então leva um ponto ali de liquidez e foi mais ou menos o que aconteceu, se bem que depois a venda aqui não deu continuidade, ele só continuou sendo bem sobreposto. Esse tipo de tendência que eu comentei é aquela tendência que eu já mostrei há alguns dias. Então, você tem barras de impulso, como essas barras mais fortes, como essa barra aqui, que vão na direção da tendência, essa barra aqui de compra que eu estou falando. Então, eu só desenhei aqui uma linha na mínima dela para ver se ela ia ser defendida. Então, você tem essa barra aqui, o preço até vem abaixo, mas não consegue se manter. E aí, então, foi uma defesa. E aí, depois você tem essa barra aqui, que também iniciou o impulso. Você vai projetando esses desenhos aqui para frente. E essa aqui é a última. E aí você vê isso aqui, iniciou o impulso, você vê se vocês vão conseguir trazer aqui mais uma vez. Não consegue. Então aqui você tem um novo início, um novo impulso aqui forte, você desenha. O mercado está conseguindo testar aqui? Não, não consegue nem testar. Então ainda tem compradores aqui, assim, mesmo que está alto, tem compradores. Aqui você tem um novo pequeno impulso, assim, não é tão relevante, mas são três barras consecutivas com corpos de alta sem sobreposição de corpos e com barras fechando acima do ponto médio, inclusive as três fechando muito próximo da máxima delas. E a única barra que tem pavio é a primeira barra e tem um pavio abaixo, e ainda assim fecha acima do ponto médio ou no ponto médio da barra, pelo menos. Fecha não, ela abre, né, e fecha lá na máxima. Então já poderia talvez considerar, mas o ponto mais relevante aqui de impulso realmente é aqui, né? Mas aqui você já tem um impulso intermediário e ele nunca mais foi foi perdido também, né? Isso aqui você não considera impulso intermediário, porque aqui você não tem duas, três, quatro barras, né? Esse aqui você tem só duas barras aqui, então talvez ainda não, né? Mas esse aqui não foi mais perdido, e aí
Talvez um outro impulso que iniciou depois foi esse aqui, que é em confluência com esse também, que esse impulso aqui não foi bom, mas aqui ele mostrou que foi forte. Só que aí aqui você já estaria talvez considerando um clímax, sabendo desse comportamento de mercado, que esse tipo de mercado que não vai perdendo essas mínimas de impulso, ele pode terminar com um clímax. E ele terminando com um clímax, o que vem em seguida algumas vezes é capaz sim, de romper depois esses fundos aqui. Então acabou que no dia aqui de hoje e essa volta aqui não conseguiu. Só fez uma second leg trap, levou novamente para baixo aqui da lateralidade e falhou. Falhou e dá uma continuidade. E essa barra aqui, que poderia ser uma nova MTR, também falhou. E o mercado fechou aqui por essa região mesmo. Então foi um mercado bem complexo, principalmente para quem tentou operar na parte aqui da tarde. Na parte da manhã também foi para ordens stop, foi quase impossível aqui operar. Tipo sexta-feira, então foi um mercado muito de ordens limitadas, entrar contra o mercado, buscando scalps com stops longos e se permitindo escalar se fizer sentido. Obviamente sem nunca sair do tamanho habitual de mão, assim, você tem que, se você vai escalar, se vai dividir tua mão, você tem que planejar antes de entrar no trade. Não adianta entrar com a mão cheia alto e depois querer comprar mais baixo, que aí perde o controle, né? Eu acho que isso aqui são algumas coisas aí que deu para ver hoje com price action aí no dia. E aí é óbvio, né, que esse tipo aqui de lateralidade complexa, vindo acima, 80% de chance de falhar na continuidade. Acabou que aconteceu aqui, quando a gente comentou lá de manhã, essa barra não era para ser comprada, que tinha 80% de chance de falhar, mas eu também não ia vender porque eu achei um pouco forte. Então, a gente deixa, né? Quando se tem uma dúvida, não faz nada, tá? Em dúvida, não faz nada, e não fazendo nada, se assistir o mercado continuar sobreposto e realmente falhar aqui essa primeira tentativa aqui de rompimento. É, então, eu acho que seria isso aí, no dia de hoje.